Boa tarde, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações e os demais que constituem a gama da construção civil no estado do Ceará. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares, dando continuidade aos nossos vídeos. Nesse momento estamos falando sobre as vibrações do estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo Castelão em Fortaleza, aqui no Ceará. Hoje será o nosso quarto vídeo a respeito do assunto e o 40º vídeo do total de todos os assuntos por nós comentados. Hoje vamos falar especificamente dos tais reforços que foram feitos no Castelão no ano 2000, 2001 e 2002, exatamente para amenizar as vibrações das arquibancadas do estádio e, consequentemente, produzir um conforto maior aos usuários, que são os torcedores e o público em geral. Quantos reforços foram feitos no Castelão? Para isso, 4 tipos de reforços. Vamos analisar um por um. Então, nós vamos entrar num assunto chamado os reforços da estrutura do estádio Castelão, que são 4. A gente poderia dizer também que nós estamos tratando das intervenções estruturais no estádio Castelão, ou então estamos fazendo uma adequação das estruturas com esses reforços. O primeiro grande reforço são os tirantes metálicos, que nós vamos logo de cara mostrar aqui no meu livro sobre o estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo. É esse, eu já mostrei a vocês algumas vezes. Aqui dentro tem algumas figuras e aqui está mostrando exatamente os tirantes, dois tirantes que vão servir de primeiros reforços para a estrutura do Castelão. Ele vem lá do bloco inferior, no solo, até um bloco superior, no último degrau das arquibancadas. Esses 2 tirantes metálicos. Muito bem. Então, os reforços da estrutura constituíram na fase principal de toda a obra. A coisa mais importante da obra foram os reforços do estádio, já tão bem justificados, por nós nos itens anteriores, cujos objetivos, quais eram os objetivos principais desses reforços? Era aumentar a rigidez dos 60 pórticos. Nós já sabemos que o Castelão é constituído de 60 pórticos planos, maciços, de 50 centímetros de espessura por 6 metros de comprimento. E o outro segundo objetivo é atenuar ou regular as vibrações das arquibancadas, proporcionando um melhor conforto aos usuários, que são os torcedores, o público em geral. Então, o primeiro reforço, ele exatamente se constituiu na instalação desses 2 tirantes que eu acabei de mostrar. 2 tirantes aqui, acabei de mostrar. Então, constituiu na instalação de 2 tirantes que funcionaram como amortecedores da arquibancada. Então, constituiu na instalação de 2 tirantes protendidos, por pórtico, constituídos eles são protendidos, porque dentro deles corriam os cabos de proteção, que posteriormente injetou a nata para fazer a aderência do cabo com o tubo e tudo funcionar como um todo. Esses 2 tubos, eles estão no plano radial vertical. Está aqui o nosso triedro, Aqui é o eixo vertical, aqui é o eixo transversal radial. Então está aqui, o plano vertical radial. Esse plano é onde ficam os 2 tirantes por pórtico que eu acabei de falar. Então eles são constituídos por um tubo de aço, com rosca nas suas extremidades, nas suas 2 extremidades, aço do tipo SAC 41. Esse tubo tem um diâmetro externo igual a 273 milímetros,
com espessura de parede de 15 milímetros, pesando, pesadinho, 96 quilos por metro. Associado a ele tem um cabo protendido, que eu acabei de falar, formado por duas cordoalhas de diâmetro 15,2 milímetros, com aço do tipo CP190RB, que nós já estudamos isso. O que é o RB? É a relaxação baixa. Engraxadas, as cordoalhas, e plastificadas, envolvidas por uma nata de cimento, com uma proteção aplicada da ordem de 25 toneladas no cabo. Então, os tirantes, continuando, que são esses tubos de aço, ligo o último degrau, aqui voltando ao nosso pórtico, típico do Castelão, a nossa seção transversal. Então, eles ligam o último degrau da arquibancada, o mais elevado, aí ele vem aqui até um bloco, o último degrau até um bloco inferior, é aqui que vão estar os tirantes. A gente pode ver isso no outro corte, no outro pórtico típico, mostrando aqui a vocês, olha, está aqui o nosso tirante, aqui o nosso tirante, ele está ancorado lá no último degrau da arquibancada e vem até um bloco de coroamento de duas estacas do tipo raiz lá embaixo. Está aqui nossos dois tirantes. Os tirantes ligam o último degrau, que é o degrau mais elevado das arquibancadas superiores, porque tem as arquibancadas inferiores, arquibancadas superiores, ancorados num bloco superior. Olha aqui o bloco superior, os operários fazendo a forma e a armação. Isso aqui é um bloco superior, que fica no último degrau da arquibancada. Então eles são ancorados num bloco superior a um bloco inferior de ancoragem, que é lá no solo, que eu acabei de mostrar a vocês. Está aqui, ó, esse blocozinho aqui, que eu estou mostrando com o dedo, é o bloco inferior. Então os tirantes ligam o último degrau das arquibancadas superiores externas, aqui num bloco superior, a um bloco inferior de ancoragem já no solo de concreto armado, com dimensões. Esses blocos têm dimensões de 130 por 220 por 120 centímetros de altura, tudo em centímetros, apoiados no solo. Quer dizer, o bloco inferior está apoiado no solo através de duas estacas do tipo raiz. Essas estacas têm um diâmetro de 25 centímetros, com 4 ferros de 20 milímetros e estribo espaçado estribo de 6,3 espaçado a cada 20. E o comprimento dessas estacas raiz era igual a 13 metros, e essas estacas raiz, para não ficar sem um contraventamento, então essas estacas raiz tinham como bloco de coroamento exatamente esse bloco de ancoragem inferior. Então elas eram contraventadas por 60 vigas de seção transversal 35 por 60, ancoradas aonde essas vigas? Nos blocos dos tubulões existentes dos pilares secundários da estrutura do estádio, porque o estádio tem uns pilares secundários. Então aqui, ó, na seção típica, ó, aqui é um pilar secundário, aqui é outro pilar secundário, outro e outro. 1, 2, 3, 4. Cada pilar desse secundário é apoiado num tubulão. Então, esses blocos que serviam de ancoragem para os nossos tubos metálicos, eles eram ancorados nos blocos dos tubulões existentes dos pilares secundários que eu acabei de mostrar. Os tirantes, que são esses tubos metálicos, situam-se no plano radial e vertical, a gente já mostrou. Plano radial e vertical, está aqui o plano. Fazendo um ângulo de 10 graus em relação à vertical. Aqui a gente vê
ele não é reto, ele é inclinado. Então você vê que ele faz um ângulo de 10 graus com a vertical. Ok? Os tubos metálicos. Esse aqui. Então os tirantes situam-se no plano radial vertical, fazendo um ângulo de 10 graus em relação à vertical, com comprimento médio. Esses tubos tinham um comprimento médio de 22 metros e com uma rigidez aproximada de 16.300 toneladas por metro. Nas extremidades dos tirantes protendidos, existem aparelhos de apoio metálicos, tanto lá no topo como embaixo, ou seja, tanto lá no último degrau da arquibancada, como no bloco de ancoragem lá no solo, apoiado sobre as estacas raiz. Então, nas extremidades dos tirantes protendidos, existem aparelhos de apoio metálico, do tipo Rudiflon, protegidos com primer anticorrosivo de zinco, exatamente para não enferrujar, e eles tinham um diâmetro de 25 centímetros e altura igual a 8,5 centímetros, fabricados pela Profid Industrial, que permitem esses aparelhos de apoio os movimentos de rotação e translação através, olhe bem, do acoplamento de duas superfícies, uma superfície esférica e outra plana, que deslizam através de placas de Teflon com baixo coeficiente de atrito. Então esse aparelho de apoio metálico do tipo Rudiflon é constituído de duas superfícies metálicas, uma é plana, outra é esférica e uma se movimenta no sentido de rotação e translação através de placas de Teflon que possuem um baixo coeficiente de atrito. Portanto, os tirantes metálicos, além de aumentarem a rigidez dos pórticos, servem também para controlar a amplitude das vibrações dinâmicas das arquibancadas. No total, como a gente já sabe, se são 2 tirantes por pórtico, o Castelão tem 60 pórticos principais, dá 120 tirantes. Eles funcionam exatamente como os amortecedores das arquibancadas, funcionando, como a gente já falou anteriormente, fazendo o efeito de molas. Esse foi o primeiro grande reforço das estruturas de concreto armado do estádio Castelão aqui em Fortaleza. O segundo reforço, chamado de a integralização parcial dos setores, é o seguinte: nós já sabemos que o Castelão é dividido em 20 setores. Cada setor é constituído por 4 pórticos e, consequentemente, 3 vãos. E cada vão é em torno de aproximadamente 12 metros, a distância de um pórtico por outro. Então, esse é o nosso setor típico. Então, nós vamos agora integralizar esses setores, porque esses setores que eu acabei de falar é separado um setor do outro através de uma junta de dilatação de 2 centímetros. Então, o segundo reforço visou a fazer a integralização parcial do setor. Por que parcial? Porque tem 20 setores e nós só vamos fazer esse bloqueio dessa junta só em 11. Então, consistiu no bloqueio de 11 juntas de dilatação, de um total de 20, que eu acabei de falar. Assim, desta forma, integralizando parcialmente os 20 setores no plano das arquibancadas, obtendo com esse reforço a chamada rigidez de membrana. Quer dizer, nós estamos tornando mais rígida todo o plano da arquibancada, que de 20 juntas de dilatação passaram a ser bloqueada 11, ficaram, portanto, só 9 juntas de dilatação no perímetro todo da arquibancada, que é em torno, o perímetro da arquibancada é em torno de 720 metros.
Isso foi possível. Como é que isso foi possível, esse bloqueio? Com a concretagem dessas 11 juntas na face superior das arquibancadas e, posteriormente, com a colocação de uma tela de aço soldada constituída de fios de diâmetro 8 milímetros em aço CA60, com malha a cada 10 centímetros. Então, se pegou, colocou, preparou todo o concreto, se colocou essa malha, que eu acabei de dizer, e posteriormente foi feito a concretagem da face superior das arquibancadas. Foi utilizado tanto essa malha no piso da arquibancada, porque a arquibancada tem um piso, o espelho. O piso, o espelho, não é isso? O piso, o espelho. O piso, o espelho. Então, repetindo aqui, foi utilizada essa malha tanto no piso da arquibancada, em camada dupla, como no espelho do degrau, piso, espelho do degrau. Como no espelho da mesma, em uma única camada. Quer dizer, nós botávamos a camada dupla no piso e uma camada única no espelho. Numa faixa de 6 metros. Então, se eu tinha aqui a junta de dilatação, eu contava 3 metros à direita, 3 metros à esquerda do seu eixo e botava essa malha de extensão de 6 metros. Então, uma faixa de 6 metros simetricamente disposta em relação ao eixo da junta, como eu acabei de falar. Após isso tudo, lançava-se um concreto usinado, autoadensável. Olhe bem os detalhes, gente. A obra foi fantástica. Com resistência característica à compressão FCK de 20 megapascal e uma espessura variável dessa camada entre 3 a 5 centímetros. Ou, em determinados casos, se utilizou também a argamassa aditivada com microsílica a 10%. O que é que significa isso? Um saco de cimento tem 50 quilos, se usa 10%, ou seja, para cada saco de cimento se usa 5 quilos de microsílica. Então, no lugar do concreto usinado, às vezes se usava argamassa aditivada com 10% de microsílica, ou seja, com 5 quilos para cada 50 quilos de cimento, mais um superplastificante, que no caso lá foi do tipo Sicamente, com 400 mililitros dessa cica, desse superplastificante, com 400 mililitros por saco de cimento. Posteriormente foi feita a cura, foi uma cura hidráulica por 10 dias. Olha a exigência grande da obra do Castelão. A cura foi hidráulica por 10 dias consecutivos para atenuar os esforços de retração. O terceiro reforço das estruturas do Castelão. O terceiro visava o fechamento das fissuras, porque nós já sabemos desde o início, que depois que foi feito o levantamento, através da inspeção visual macroscópica, né, pela comissão, se constatou que os pórticos estavam bastante fissurados e as vigas principais dos seus pórticos. Então, o terceiro reforço visava o fechamento dessas fissuras dos 60 pórticos e, consequentemente, dos consoles interno e externo, que já é a viga principal, que é essa daqui. A viga principal é toda essa daqui. Aqui é o balanço externo e aqui é o balanço interno. Essa viga é que constitui a arquibancada superior, com 40 metros de comprimento, apoiada onde? No pórtico principal. Então visava o fechamento das fissuras dos 60 pórticos e dos consoles, que são os balanços interno e externo pertencentes às vigas principais dos pórticos, que serve de apoio para a arquibancada. Tudo foi feito através de proteção dos mesmos. Então, como foi conseguido isso? Como é que foi conseguida essa proteção?
com a colocação de 3 cabos protendidos externos por face. Está aqui a viga principal, se colocava 1, 2, 3 cabos protendidos nessa face, 1, 2, 3 na outra face. Então, como foi conseguido esse reforço? Com a colocação de 3 cabos protendidos externos por face dos postes, constituídos por uma cordoalha de diâmetro 15,2 milímetros, engraxada e plastificada, o aço novamente CP 190 RB, que é a relaxação baixa, com força de proteção aplicada em cada cabo de 21 toneladas. Eles ficavam situados próximo ao topo da viga. Está aqui a viga. Então, eles ficavam próximo ao topo da viga. Próximo ao topo da viga. Ficavam situados próximo ao topo da viga principal do poste. Claro, que é a viga das arquibancadas. E ancorados em blocos de concreto, quer dizer, está aqui o cabo ao longo da viga. Ele era ancorado aqui embaixo e ancorado aqui em cima. Aqui tinha um bloco de ancoragem para que os cabos fossem ancorados nele. E descia até o fim, lá no balanço interno, e tinha outro bloco que também ancorava o cabo. Então, e ancorados em blocos de concreto armados, esses blocos de concreto armado eram protendidos para não ser arrancado, né? Pelo esforço de proteção dado nos cabos e reforço das vigas principais. Então, eram ancorados em blocos de concreto armado, protendidos por 4 barras tipo de Vidag 85/105 com diâmetro 32 milímetros e com força aplicada em cada barra de 40 toneladas. Blocos esses situados aonde? Nas extremidades dos consoles da viga principal. Quer dizer, situado nas extremidades na extremidade desse console externo e na extremidade do console interno, ou seja, do balanço externo e do balanço interno. Agora, esses blocos, ele tá aqui a viga da arquibancada, ele tinha o bloco aqui, numa face, e o bloco aqui na outra. Aí se fazia 4 furos, que eram 4 barras de Vidag, atravessava o bloco, atravessava a espessura do poste, que era 50 centímetros, e atravessava a espessura aqui do bloco da outra face. Esse bloco da outra face é irmão gêmeo desse. Depois que atravessasse, botava as 4 barras de Vidag e dava-se a proteção, e daí se saíam os 3 cabos protendidos ao longo da viga principal. E ainda para finalizar esse terceiro reforço, esses blocos então, repetindo, eram situados nas extremidades dos consoles da viga principal dos postes, cujas suas dimensões eram 70 por 90 por 25 centímetros de espessura. Quais as finalidades dos cabos protendidos? Esses 3 cabos protendidos que a gente começou a falar desde o início, colocados na face superior dos postes, da viga dos postes. Quais as finalidades desses cabos? Inicialmente, quero dizer que eles foram espaçados a cada 25 centímetros, aqui um cabo, 25 centímetros abaixo, outro cabo, e 25 centímetros abaixo, outro cabo. Então, não eram 3 cabos, né? Foram espaçados a cada 25 e após as proteções foram envelopados. Envelopados como? Através de lançamento de concreto projetado. Concreto projetado, a gente envelopou depois de protendido os cabos para dar uma proteção contra a corrosão. Dá para ver aqui, nessa figura, os cabos já envelopados. Olha aqui, isso aqui eram os 3 cabos, já envelopados, lá na face superior da viga do pórtico.
Muito bem. Agora, então, quais são mesmo as finalidades desses cabos protendidos? Aumentar a capacidade resistente à flexão da viga principal dos pórticos, que fazia necessário em função dos efeitos dinâmicos. Ou seja, e repetindo, quais são as finalidades desses cabos protendidos? Aumentar a capacidade resistente à flexão da viga principal dos pórticos, que é a viga da arquibancada, onde se sentam os torcedores, que onde isso tem 40 metros de extensão. E a segunda finalidade é tornar mais monolítico o pórtico, com o fechamento do pórtico e as vigas principais. Com a proteção, a gente tornava mais monolítico as vigas principais e o pórtico, com o fechamento das fissuras. Além de fechar com a proteção, aí se colocava, tornar mais monolítico o pórtico e as vigas principais com o fechamento das fissuras após a aplicação da proteção dos cabos. Quer dizer, quando você dava a proteção, as fissuras se fechavam e tornavam mais monolítico o pórtico. Então essas são as duas grandes finalidades do terceiro reforço, que é o reforço constituído de 3 cabos ao longo da viga de 40 metros, espaçados a cada 25 metros, ancorados aqui no extremo do balanço externo, no extremo do balanço interno, e dada a proteção desses blocos por 4 barras de Vidag, aqui 4 barras de Vidag, com a proteção em cada barra de 40 toneladas. Falta então a terceira finalidade desses cabos protendidos, que era melhorar a zona comprimida da viga principal. A proteção foi tão eficiente que melhorava a zona comprimida da viga principal, inclusive com a ajuda da injeção das fissuras com resina epoxídica. Aí, como se diz, selou tudo, né? O quarto e último reforço refere-se à colocação de uma malha. Colocação de uma malha